senhoras e senhores, sei que a grande maioria dos senadores e das senadoras conhece as dezenas de incongruências deste governo que tem feito o Brasil adernar em um mar de ineficiência e de equívocos. Mas o resultado do conjunto da obra, surpreendentemente, é bem maior do que a soma de suas partes. Nos poucos minutos de que disponho hoje, gostaria de convidá-los, aos membros desta casa, aos membros do Parlamento, aos cidadãos e cidadãs brasileiros que nos acompanham nesse instante. Gostaria de convidá-los a percorrer comigo apenas 13 dos maiores fracassos e das mais graves ameaças ao futuro do Brasil produzidos pelo governo que hoje comemora 10 anos. Confesso que não foi fácil reduzir a apenas 13 esses fracassos. O primeiro deles, o comprometimento ao nosso desenvolvimento. Os pilares da economia estão em rápida deterioração, colocando em risco conquistas que a sociedade brasileira logrou anos para alcançar, como a estabilidade da moeda. Em segundo lugar, a paralisia do país, o PAC da propaganda e do marketing. O crítico problema da infraestrutura permanece absolutamente intocado. As condições de nossas rodovias, nossos portos e aeroportos nos empurram para as piores colocações dos rankings mundiais de competitividade. Repito, o Brasil está estagnado, o Brasil está parado. São raríssimas as obras que se transformaram em realidade e extenso o rol das iniciativas que só tem servido à propaganda governamental. Em terceiro, o tempo perdido, a indústria sucateada. O setor industrial, presidente Sarney, que tradicionalmente costuma pagar os melhores salários e induzir a inovação da cadeia produtiva, praticamente não tem gerado empregos e agora começa a desempregar, como mostrou o IBGE. Mas o PT, e a grande verdade é essa, jamais valorizou a estabilidade da moeda. Na oposição, combateu ferozmente o Plano Real. E o resultado é que temos hoje inflação alta, persistentemente acima da meta, com baixíssimo crescimento. E quem mais perde, nós sabemos, são sempre os mais pobres. A perda de credibilidade do país, a famosa, cantada já em verso e prosa, contabilidade criativa. A má gestão econômica, e essa é a verdade, obrigou o PT a malabarismos inéditos e manobras contábeis que estão jogando por terra a credibilidade fiscal duramente conquistada pelo país nas últimas décadas. Para fechar as contas, instaurou-se o uso promíscuo de recursos públicos, do Caixa do Tesouro, de ativos do BNDES, de dividendos de estatais, de poupança do Fundo Soberano e, pasmem, até do FGTS dos trabalhadores. Em poucos anos, senhoras e senhores, a Petrobras teve perda brutal no seu valor de mercado. É difícil para todos nós, da minha e de outras gerações, compreender, com o nosso orgulho de brasileiros, como a Petrobras pode valer hoje menos que a empresa petroleira da Colômbia. Como o PT conseguiu, senhora presidente, destruir as finanças da maior empresa brasileira em tão pouco tempo e de forma tão nefasta. E outras empresas estatais, e isso é grave, vão pelo mesmo caminho. Do eterno
país do futuro, do mito da autossuficiência e a implosão do etanol. Todos se lembram, eu pessoalmente me lembro com absoluta clareza, que o PT alçou a Petrobras e as descobertas do pré-sal à posição de símbolos nacionais. Anunciou em 2006, com a mão suja de óleo, que éramos autossuficientes na produção de petróleo e combustíveis. Pouco tempo depois, porém, não apenas somos importadores de derivados, como compramos etanol dos Estados Unidos. O desmantelamento da federação, os interesses do país permanentemente subjugados a um projeto de poder. O governo vem adotando, e aqui já tive a oportunidade de denunciar isso em outras ocasiões, e outros companheiros nossos fizeram o mesmo, uma prática perversa, que visa fragilizar estados e municípios, com o objetivo de retirar-lhes autonomia e fazê-los curvar-se sempre diante do poder central. Uma inaceitável omissão numa área absolutamente vital, não apenas mais para os que vivem nas grandes metrópoles ou nas cidades grandes, mas em todos os rincões desse país. E um dos efeitos mais nefastos dessa omissão é a alarmante expansão do consumo de crack no país. O descaso na saúde e a frustração na educação. O governo federal, senador e presidente Renan Calheiros, impediu, através da sua base, aqui no Congresso Nacional, se lembrará o líder Agripino Maia, que fosse fixado um patamar mínimo de investimento em saúde pela esfera federal. A educação não é muito diferente, acontece o mesmo. O governo do PT herdou a universalização do ensino fundamental, mas foi incapaz de elevar o nível da qualidade em sala de aula. Li recentemente um importante veículo de comunicação que das 6.000 novas creches prometidas pela presidente na campanha de 2010, no final de 2012, apenas 7 haviam sido entregues. Diz respeito a algo essencial à democracia, o mau exemplo, o estímulo à intolerância, o autoritarismo. Setores do PT, e afirmo isso com absoluta clareza dessa tribuna, estimulam a intolerância como instrumento de ação política. Por fim, senhoras e senhores, chego ao 13º ponto, para homenagear o aniversariante de hoje. A defesa dos maus feitos, a complacência com desvios éticos. O recrudescimento do autoritarismo e da intolerância tem direta ligação com a complacência com que setores do petismo lidam com práticas que afrontam a consciência ética do país. Os casos de corrupção se sucedem, paralisando áreas inteiras do governo. Não falta quem chegue a defender em praça pública a prática de ilegalidades sobre a ótica de que o fim justifica os meios. Essa da inflação, a quebra da confiança dos investidores, o descalabro das contas públicas são exemplos de crônica má gestão. No campo político, não há mais espaço para tolerar o intolerável. É intolerável, senhoras e senhores, a apropriação indevida de rede nacional de rádio e televisão para que o governante possa combater adversários e fazer proselitismo eleitoral. Yeah, boy.